Olá você, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo desencanta, sai Uruca, goleia e se classifica para as quartas de final do Campeonato Carioca. Flamengo conclui venda de mais um jogador importante. Nova lesão preocupa e Flamengo corre para fechar com reforço agora. Mengão pode ganhar valor milionário com a ida de Alan para o Corinthians. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Olha a minha cara de felicidade de novo. Não tem preço acordar no dia seguinte de uma grande vitória do nosso Mengão queridão. E a de ontem foi simplesmente maravilhosa para espantar a zica, porque o time voltou a marcar alto, voltou a marcar na pressão, voltou a jogar verticalmente, voltou a trocar passes rápidos e com boas infiltrações dos nossos laterais. Pararam de ficar com aquele negocinho para lá e para cá e atrás para goleiro, o goleiro dá chutão. Acabou isso ontem, pelo menos. Voltou a ter jogadores importantes bem fisicamente, né? E principalmente tecnicamente, né? Os caras jogaram muito bem. E se não fosse o bom goleiro deles, o Zé Carlos, e a trave, né? Poderia ter sido aí uns 10-1. Vamos lá, vamos botar 10-1 com certeza. O time voltou com 10 desfalques e o time alternativo que o Felipe Luiz colocou em campo correspondeu plenamente, né? Porque também era uma seleção e eles jogaram livres e soltos para golear. Porque o Flamengo, além de ganhar o jogo, né, tinha que fazer um número de gols bons, ele tinha que fazer um bom saldo de gol, tinha que tirar 3 gols até o do Madureira. E isso aí é que aconteceu e, para minha alegria, o Mengão meteu 7. Fui dormir muito feliz com o que eu vi da nossa rapaziada, gostei muito. Eu sei que alguns mais exigentes aqui vão dizer que uma vitória em cima de um Sampaio Correia não é parâmetro, mas para a gente andar 100 quilômetros, a gente precisa dar o primeiro passo. E foi isso que aconteceu ontem. A alegria voltou para nós, né? Pelo menos para mim. E para a torcida, eu tenho certeza que sim. Mesmo com chuva e carnaval aí batendo a porta, foi um número bom de espectadores no Maracanã, quase 25 mil rubro-negros que empurraram o time do começo ao fim, muita família, muita criança, muito legal o ambiente. O destaque da noite para mim foi ver o Pedro, né? Nosso querido Pedro, voltar a marcar gols. Ele fez logo 2 e o Bruno Henrique também entrou bem, fez 2. Cebolinha entrou, arrebentou, jogou muito e foi logo marcando o seu golzão. E o Samuel Lino também fez o dele, né? O garoto Douglas Telles fechou a goleada de 7-1. A nota triste da partida, né, foi que aconteceu com o menino lá, Alexandre, do Sampaio Correia, que, de repente, caiu sozinho no meio de campo, na frente do Ayrton Lucas, e começou a ter uma crise compulsiva. O Ayrton Lucas ficou desesperado, todo mundo pedindo médico rápido, e teve que ser levado às pressas para um hospital. Mas, graças a Deus, tudo não passou de um susto, porque foi informado que o Alexandre já estava bem no hospital, já tinha voltado a si, já estava se recuperando. Muito legal, Alexandre. Recuperação rápida para você, meu filho. O André não teve muito trabalho, mas eu achei que ele estava um pouco adiantado no gol deles. O Emerson Royal e o Ayrton Lucas foram as grandes surpresas, jogaram muito bem, fizeram o que eu tanto aqui pedi, fizeram cruzamentos para o Pedro. A dupla de zaga Danilo e Vitão também esteve muito bem, firmes e com postura de zagueirão, marcando em cima, coladão e com bons passes verticais. O garoto Everton Araújo, para mim, foi um dos melhores do time. Jogou novamente muito bem, desarmou, deu passes, marcou sob pressão e foi soberano ali no meio de campo. Eu gostei também muito do Carrascal, jogou muito bem, o cara é liso e foi muito participativo. O Plata, né, o equatoriano, enquanto esteve em campo, esteve bem, eu achei que ele estava bem, estava se movimentando bem, trocando bem passes ali, mas saiu machucado ali no final do primeiro tempo, não voltou para o segundo tempo, voltou o Pulgar, que entrou e não comprometeu. Também não achei que jogou bem assim, jogou normal.
Gostei demais também de ver o Pedro recebendo bolas e fazendo 2 gols. Samuel Lino ontem me lembrou aquele Lino que fez a sua estreia no Flamengo e foi logo convocado para a seleção brasileira. O garoto entrou, driblou, foi para cima, não teve medo, estava liso, cruzou bolas muito boas para dentro da área e fez até um gol. O Paquetá mostrou que é um excelente jogador, joga muito, foi para mim o melhor em campo do Flamengo. Está ansioso, quase que fez os gols, mas vai sair, calma, Paquetá. Em 2 oportunidades, você quase marcou seu gol, né? Logo no começo do jogo, o goleiro Zé Carlos fez uma defesa cinematográfica, espalmando para escanteio um chutaço do Paquetá queima-roupa. E na outra, ele acertou o pé da trave direita do goleiro. Tremendo castigo. Ela merecia ter entrado, né? Comandou os ataques do time do Flamengo com bons passes, boa movimentação. Mostrou que vai ser um reforço espetacular para a gente. Joga muito. Não é à toa que o Guardiola encheu a bola dele, queria ele lá no Manchester City. O Bruno Henrique, né, o nosso querido Bruno Henrique, também entrou bem no seu jogo de número 350 com a camisa do Mengão e fez 2 gols também, chegando a 112 gols pelo Mengão. Minha gente, deixaram chegar, agora vão ter que nos aturar. Vai. Na sexta-feira, o meu filho Alexandre, aquele tricolor doente, que está sempre me sacaneando, veio aqui em casa almoçar comigo e quando a gente estava assistindo lá aquele programa Donos da Bola da Bandeirantes do GV, ele, desesperado, do nada, começou a dizer: pai, esse seu time é muito cagão, esses caras vão acabar se classificando e se bobear vão ser tricampeões. Para com isso. Mas não vai não, porque nós vamos estar aqui para botar água no chope de vocês. Mas eu sinto, sinceramente, que a final vai ser um fla-flu emocionante. Aí eu disse para ele: é isso aí, meu filho, se deixar chegar, esquece. E foi o que aconteceu ontem. Vamos pegar o chora-fogo agora, nas quartas de final, e vamos rumo ao tricampeonato contra o Fluminense. O que mais me encantou ontem nesse jogo foi a mudança de postura do time, que jogou como eu gosto, jogou alegre, sempre para cima, marcando firme, forte, contundente e principalmente efetivo. Marcou 7, poderia ter feito 10. Quarta-feira tem mais, lá contra o Vitória no Barradão, na Bahia, pelo Brasileirão, e eu espero ver uma apresentação pelo menos parecida ou melhor ainda dessa que eu vi ontem e fiquei realmente muito encantado. Parabéns, rapaziada, nota 10 para vocês pelo jogo de ontem. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Me ajuda aí! Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto! Valeu, muito obrigado! Restam poucos detalhes para que o Alan seja anunciado como novo reforço do Corinthians por empréstimo, né, até o fim dessa temporada, com os paulistas pagando integralmente o salário dele. Além desse valor, que o Flamengo deixa de repassar mensalmente, o mais querido pode lucrar ainda mais com o negócio, porque, caso o Corinthians queira mesmo comprar o Alan no final do empréstimo, o Flamengo fixou o seu passe em 2,5 milhões de euros, cerca de 15,5 milhões de reais, por 50% dos seus direitos econômicos. Além disso, o Flamengo colocou uma cláusula para que os paulistas paguem uma multa caso o volante seja escalado nos próximos jogos contra o Flamengo. Se o Corinthians não se interessar na contratação definitiva em dezembro, o Alan vai voltar ao Flamengo. Afinal, o jogador tem contrato até dezembro de 2027 com o Mengão. Além da equipe do Dorival Júnior, o São Paulo e o Atlético Mineiro chegaram a demonstrar interesse no volante. O Flamengo informou neste sábado que concluiu a venda do zagueiro Iago para o Orlando City, dos Estados Unidos. O jogador de 20 anos fez parte do grupo que iniciou o Campeonato Carioca, mas não estava nos planos do clube para essa temporada. O negócio foi fechado por 1,4 milhão de dólares, 7,3 milhões de reais. O Flamengo tinha 60% dos direitos econômicos do Iago e Volta Redonda a 40%. O clube rubro-negro vai manter um percentual em caso de uma futura venda. Não foi divulgado esse percentual.
O contrato do jovem com o Flamengo era válido apenas até o final desse ano. E o Iago chegou a receber propostas de renovação do Flamengo nos últimos tempos, mas pegou por falta de oportunidades no profissional. Ele bateu a idade do sub-20, mas a avaliação é que não teria espaço com o Felipe Luiz. Com passagem por seleções de base do Brasil, o jogador despertou interesses de clubes do Brasil e de fora do país. Ele tinha sondagens do mercado europeu e também do mercado da Arábia Saudita. O zagueiro foi capitão da geração que conquistou a Libertadores e o Mundial da categoria sub-20. Inclusive, marcou o gol de empate na final contra o Barcelona em 2025. O Iago chegou ao Flamengo para o sub-17 em 2021. Ele surgiu no Volta Redonda e fez apenas 4 jogos no time profissional do Mengão. Boa sorte para você, Iago. Parecia que a negociação do Flamengo para ter o meio-campista Marcos Antônio de maneira imediata tinha chegado ao seu fim, porque o São Paulo deve renovar com o jogador e, com isso, a diretoria rubro-negra considerava voltar uma nova tentativa só no meio do ano, conforme a apuração do portal Bola VIP Brasil. Porém, 2 acontecimentos podem mudar esse cenário, Com a lesão confirmada, mais uma lesão do Jorginho e a possível ida do Alan para o Corinthians, o mais querido avalia voltar a acelerar a contratação do Marcos Antônio nos seus bastidores. A informação foi revelada nesse sábado pelo jornalista Pablo Rua. Segundo ele, o Mengão não descarta fazer uma nova movimentação para ter o jogador de maneira imediata. É bom frisar que o interesse rubro-negro em Marcos Antônio é antigo, E a diretoria vem fazendo algumas tentativas para ter o meio-campista, por entender que ele se encaixa perfeitamente ao esquema tático do técnico Felipe Luiz, que entende ser o ideal para a equipe. No entanto, o São Paulo não facilitou as tratativas e pediu 25 milhões de euros, 154,2 milhões de reais, para negociar o jogador. A informação foi divulgada pelo jornalista Valentim Furlan, do UOL Esportes. Agora, resta saber se o Flamengo vai, de fato, fazer uma nova movimentação pelo volante. Desde que chegou ao São Paulo em julho de 2024, o Marcos Antônio jogou 64 partidas, deu 7 assistências. Os dados são do portal Transfer Market. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!